2. Estava pensando numa palavra que eu poderia trazer nesta noite para a igreja amada que completa cerca de 8 anos de grandes vitórias, mas que também muitas batalhas. E o que na realidade Deus falava no meu coração é tratar sobre a igreja de Esmirna, a partir do versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Quem encontrou diz amém. 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 Louvado seja o Senhor. Você possa ficar aí com a sua Bíblia aberta, que nós possamos estar agora lendo do versículo 8 ao versículo 11. Diz o seguinte a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite o seguinte tema. Parece-nos que quando a gente fala em aniversário, às vezes a gente pensa em nos alegrar, se alegrar com tantas maravilhas que Deus fez, mas em meio a tantas maravilhas que o Senhor faz, também existem grandes desafios. E durante realmente esses 8 anos de igreja, certamente o pastor Galileu e os irmãos aqui amados passaram por grandes dificuldades, desafios, e estão passando ainda e irão passar. Por isso que nessa noite gostaria de tratar sobre o tema: o sofrimento amargo pode ter resultados doces. O sofrimento amargo pode ter resultados doces. Esse livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, no qual o Senhor Jesus revelou a João, o apóstolo João, no final do século I. A igreja estava passando por uma grande dificuldade. A dificuldade esta era a perseguição. Perseguição esta que tinha sido iniciada lá no ano 64 com o imperador Nero, o homem cruel, responsável pelo assassinato de muitos homens de Deus, como o próprio apóstolo Paulo, como o próprio apóstolo Pedro. E aqui João, ele é o último dos apóstolos. E se levanta outro imperador sobre Roma. Alguns dizem que é o segundo Nero, Domiciano. E este homem perseguia a igreja de forma cruel, matava os cristãos, porque não adorava César, mas adorava ao único Deus. Esse Domiciano, ele arrogou para si o título de Senhor e Deus, e ele queria ser adorado, idolatrado pelo povo. Mas os cristãos não adoram ninguém senão a Jesus Cristo. E realmente João, durante esse período, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, também na Ásia Menor. E de repente ali ele vai ser preso e vai ser levado cativo à ilha de Patmos. É nesta ilha de Patmos que João, ele tem a revelação do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Quando todas as portas se fecharam para João na terra, uma porta se abriu no céu. Quando, quem sabe, as pessoas achavam que era o fim do apóstolo João, Deus soberanamente abriu uma porta no céu e revelou para ele coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Aleluia. Irmãos, aquele que apareceu a João era como, na realidade, como voz de trombeta, como que tem autoridade. E de repente João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. E esta é a segunda igreja. Primeiro a igreja de Éfeso, mas aqui nós estaremos falando sobre a igreja de Esmirna.
Essa igreja de Esmirna, que ficava nesta cidade, é uma cidade que hoje, atualmente, ainda existe. Está localizada na atual Turquia. E é a terceira maior cidade da Turquia, com mais de 3 milhões de habitantes. Naquela época, era uma cidade extremamente importante. Uma cidade rica, abastada, cheia de recursos materiais. Uma cidade em que existia um porto muito interessante, porque deste porto as pessoas se localizavam, faziam comércio ali às margens do mar Egeu. Também eles exportavam, o seu produto principal era a mirra. A mirra que realmente vai derivar o nome desta cidade, Esmirna. Esmirna vem de mirra. A igreja provavelmente deveria ter sido plantada pelo apóstolo Paulo na sua viagem missionária, passando pela Ásia Menor. Mas eu gostaria também, irmãos, de tratar nessa noite não da questão geográfica daquele lugar, não das questões materiais daquele lugar, mas eu gostaria de analisar essa igreja e comparar com nós nessa noite, em que ponto nós estamos e o que nós podemos aprender nessa noite com essa igreja amada, o que nós podemos aprender de Deus e da revelação de Jesus Cristo sobre as nossas vidas nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de tratar, irmãos, nesses versículos, é o versículo de número 8, a quem a carta é endereçada. O versículo 8 diz: ao anjo da igreja em Esmirna. O anjo da igreja, irmãos. Esse anjo da igreja, pela interpretação mais fiel, seria o pastor da igreja, a liderança daquele lugar. Então aquela carta deveria ser entregue nas mãos daquele líder, e ele passaria as informações para aquela igreja amada. Então Deus, Ele escolhe pessoas, líderes, realmente para conduzir seu rebanho, e dá instrução a esse líder. Assim como durante esses 8 anos deu instrução ao pastor Galileu, para estar conduzindo esta obra tão amada. Mas, meus irmãos, eu gostaria de tratar também que aqui, essa cidade Esmirna, como eu atentei para vocês, é uma cidade extremamente rica, uma cidade abastada. Mas o nome mirra, que era o produto principal deste lugar, que era um óleo precioso, perfumado, que servia até para curas de algumas enfermidades, servia até para conservação de corpos ali, de pessoas mortas. Mas ela era também como um aroma suave. O cheiro dela, da mirra, é um pouco doce. É um pouco doce. E nós podemos aprender uma lição com essa mirra, porque ela é extraída de uma árvore chamada bálsamo. Esta árvore chamada bálsamo, depois de espremida, sobre ela sai essa mirra, que é o óleo precioso, que é justamente esse perfume tão maravilhoso. Mas, meus irmãos, percebam uma coisa interessante: como o Senhor Jesus Cristo ele se contextualiza na sua mensagem. Ele utiliza alguns recursos naturais, geográficos, físicos, para mostrar o que ele quer dizer àquela igreja. E ele utilizou esse bálsamo, a árvore, essa árvore que, quando espremida, ela dava realmente um perfume agradável. Essa igreja, quando espremida, passada pela tribulação, oh, aleluia, ela saía um cheiro agradável ao Senhor. Esta revelação maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo ele dá a essa igreja, que realmente, irmãos, pode haver circunstâncias difíceis sobre a vida desta igreja, sobre nossas vidas, mas nós podemos crer nesta noite, irmãos, que quanto mais aberta, mais cheiro suave sai. Aleluia! Quanto mais aberta, irmãos, o cristão ele vai se dobrar de joelhos e vai orar ao Senhor e vai clamar ao Senhor. Porque muitas vezes, quando está tudo bem, irmãos, nós se esquecemos de orar, nós se esquecemos de ler a palavra. Mas Deus soberanamente nos leva para o deserto, nos leva para a tribulação, nos leva para a provação, para que nós possamos aprender dele, aprender do Senhor e aprender com essa mensagem maravilhosa. Jesus se apresenta a essa igreja de uma forma pessoal, irmãos. Quando ele diz ao anjo da igreja que está onde? Em Esmirna,
Ele não é um Deus distante, mas é um Deus presente. As religiões creem no Deus que fez as coisas e deixou aleatoriamente. Nós cremos no Deus que está no controle de todas as coisas. Nós cremos no Deus que está presente em todos os lugares. Nós cremos no Deus que é o Todo-Poderoso. E cremos no Deus que se relaciona com seus filhos. Se relaciona comigo, se relaciona com você. Nós cremos nesse Deus pessoal. Como é bom nós louvarmos esse Deus tão maravilhoso. E ainda no versículo 8, diz algo interessante para nós. Continuando, ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último. O primeiro e o último é Jesus Cristo. O primeiro, lá em João, no capítulo 1, versículo 1, começa a escrever: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, estava desde o princípio. Ele, junto com o Pai, criou todas as coisas que existem. Ele é o princípio. Mas além dele ser o princípio, irmãos, ele é o último. Quando a gente entende último, ele é o alfa, ele é o ômega. O último significa dizer que ele realmente, irmãos, ele está no controle de todas as coisas, na consumação de todas as coisas. Ele criou e ele consuma todas as coisas. Consuma todas as coisas. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Mas ainda não para por aí nesse versículo. O Senhor Jesus Cristo ainda se apresenta de uma forma maravilhosa para João e para aquela igreja enviada essa carta. Diz que esteve morto e tornou a viver. Irmãos, nós temos visto nesses últimos dias filosofias, ideologias, religiões que muitas vezes seguem pessoas que estiveram vivas e hoje estão mortas. Mas nós seguimos aquele que esteve morto e hoje ele vive. Ele não está mais lá no túmulo, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Nós cremos no Deus que é vivo. Os muçulmanos começaram sua religião a partir de um profeta chamado Maomé, lá cerca do ano 622. E esse profeta Maomé, passado alguns anos, no ano 632, faleceu. E o túmulo dele está lá. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está vivo. Jesus está vivo, irmãos. E é esse Jesus, irmãos, que se apresenta a João. Não é um Jesus ensanguentado na cruz. Não é um Jesus com a coroa de espinhos sobre sua cabeça. Não é um Jesus com uma lança transpassada sobre o seu corpo. Não é um Jesus morto, mas é um Jesus vivo. Não é um Jesus morto, mas um Jesus ressurreto, com o corpo glorificado. É esse Jesus que se apresenta a João. Aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir na consumação de todas as coisas. Jesus irá voltar, Maranata. Essa é a nossa esperança, irmãos. Não devemos perder essa expectativa, essa esperança de que Jesus está para voltar. Então, nós podemos perceber que realmente, irmãos, o que apresenta-se a João não é qualquer pessoa, mas aquele que esteve morto, mas hoje está vivo para a glória de Deus. Amém. Sabe, irmãos, o que isso nos revela? Isso nos revela que Ele é onipotente. Isso nos revela que Ele é o Todo-Poderoso. Como nós cantamos aqui nesta noite, os reis da terra se levantam, mas eles vão se dobrar um dia. Como diz em Filipenses capítulo 2. Todos os joelhos se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Todos reconhecerão que realmente existe um Senhor de todos. Mas agora, irmãos, não mais para a salvação, mas para o juízo. Por isso que nós devemos aproveitar as oportunidades. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas, meus irmãos, quando Jesus ele trata
ao anjo da igreja, que está em Esmirna, dizendo, se apresentando como o primeiro e o último, se apresentando também como aquele que esteve morto, mas que está vivo. Agora ele começa a tratar sobre as questões daquela igreja local. Nós temos um Deus que ele, além de ser onipotente, ele é onisciente. E quando ele está escrevendo essa carta, essas 7 cartas, quando ele revela essas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, Jesus sempre utiliza isso. Conheço, eu conheço, eu sei o que você passa, eu sei o que você está enfrentando, eu sei qual é a tua tribulação. Por isso que ele diz aqui no versículo 9: conheço a tua tribulação. Pastor Galileu, o Senhor conhece as suas tribulações. Igreja amada, o Senhor conhece os desafios para chegar até aqui nesse momento. O Senhor conhece porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabia que a igreja passava por tribulação. Ele sabia, meus irmãos, que na realidade estavam passando, enfrentando dificuldades, perseguição do Império Romano por Domiciano. Mas esse mesmo Jesus que se revelou a esta igreja amada, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Jesus não muda. E o que significa dizer isso? Significa dizer que Ele é o mesmo. Significa dizer que Ele não só conhecia os problemas daquela igreja de Esmirna, mas Ele conhece os problemas da igreja amada aqui neste lugar. Ele conhece a tua dificuldade, Ele conhece a tua tribulação. Lá na tua casa Ele conhece os teus familiares, Ele sabe a luta que tem sido enfrentado lá. O Senhor conhece. O Senhor sabe, quem sabe a luta que tem no teu trabalho. O Senhor sabe. O Senhor conhece, irmãos, a luta, quem sabe, que você tem na universidade ou na escola. O Senhor conhece. O Senhor sabe da luta que você tem com seus vizinhos. O Senhor conhece. Mas acima de tudo, não só isso, essas lutas externas, mas o Senhor conhece o teu coração. Sabe como você está aqui nesta noite. Sabe com que espírito você vem aqui esta noite. Sabe o que você vem anelando e buscando no Senhor nesta noite. O Senhor te conhece, irmãos, e muito bem. Ele sabe o que você tem enfrentado. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe como anda a tua vida espiritual. Ele sabe, irmãos, você tem clamado, quem sabe, como a igreja lá de Éfeso, quando o Senhor exorta aquela igreja a voltar ao primeiro amor, a voltar às práticas das primeiras obras estas que agradavam ao Senhor. Ele conhece, irmãos, a tua vida espiritual. E se você na realidade você anda ainda fraco na fé, se você anda, quem sabe, na derrocada da sua fé, sabe o que o Senhor conhece. Nós não podemos ser realmente, esconder-se de Deus. Nós não podemos ter uma máscara. Quem sabe as pessoas nos se enganam com a nossa pessoa, mas Deus não. Mas Jesus não. Ele nos conhece muito bem. Mas ainda ele continuando, além da tribulação, ele diz o seguinte: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Jesus conhecia que aquela igreja, apesar de estar numa cidade extremamente rica, uma cidade que tinha mirra, óleo precioso que vendia muito caro, e também o bálsamo, a própria árvore, quando ela ficava endurecida depois de torcida, ela valia muito. E aquela igreja ganhava muito, aquela cidade ganhava muito dinheiro, mas tinha uma igreja que era pobre, materialmente falando. Mas o Senhor completa. Olha, irmãos, para a Bíblia e diz: olha o que Jesus diz sobre aquela igreja: mas tu és rico. Olha só, irmãos, aquela igreja estava numa cidade rica, mas era pobre materialmente falando. Aos olhos daquelas pessoas, aquela igreja